Você já parou para pensar no impacto que um único homem pode ter sobre toda uma religião? Imagine a transformação de um feroz perseguidor dos cristãos, com um coração cheio de ódio, em um dos maiores apóstolos da história do cristianismo. Como isso é possível? O que aconteceu para que Saulo de Tarso se tornasse Paulo, o apóstolo? No vídeo de hoje, vamos mergulhar na história completa de Paulo, desde sua trajetória como perseguidor implacável dos seguidores de Cristo, até sua jornada épica como um dos maiores defensores da fé. E mais do que isso, vamos explorar como a sua vida e suas cartas moldaram o cristianismo que conhecemos hoje. Prepare-se para uma viagem no tempo que vai te levar aos bastidores do Império Romano, das viagens missionárias de Paulo, das prisões e perseguições que ele enfrentou e da incrível transformação que só Deus poderia ter orquestrado. Este vídeo não é só sobre a história de Paulo, mas sobre como ele nos ensina até hoje a viver uma fé firme, independente das adversidades. E você vai descobrir o que a vida dele tem a ver com sua vida. Como você pode aplicar seus ensinamentos e suas experiências para enfrentar os desafios que surgem no seu próprio caminho. Então, se você está curioso para entender como um homem pode ser transformado de forma tão radical e como isso pode mudar a sua própria perspectiva sobre fé e perseverança, continue assistindo. Não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Prepare-se para ser impactado por uma das histórias mais inspiradoras de toda a Bíblia. Vamos juntos explorar a jornada completa de Paulo, o homem que passou de perseguidor a apóstolo e que até hoje influencia milhões de cristãos ao redor do mundo. Comente abaixo. O que mais te intriga na vida de Paulo? Já conhece a história completa dele? Vamos começar. Saulo, o homem que mais tarde seria conhecido como o apóstolo Paulo, começou sua jornada em um caminho muito diferente. Nascido em Tarso, uma cidade do Império Romano, Saulo foi educado nas tradições judaicas. Filho de pais judeus, ele foi criado no rigoroso ensino da Torá, a lei de Moisés. Em sua juventude, Saulo foi treinado como fariseu, um grupo religioso conhecido por sua dedicação à observância da lei. Ele não apenas conhecia as Escrituras, mas as vivia com fervor. Sua vida era dedicada a manter a pureza religiosa e defender o judaísmo. Porém, quando o cristianismo começou a se espalhar, algo que muitos dos judeus tradicionais não podiam aceitar, Saulo se tornou um feroz perseguidor dos cristãos. Ele via o movimento de Jesus como uma heresia que ameaçava destruir a fé judaica. A história de Saulo como perseguidor é marcada pela sua brutalidade. Ele estava presente e aprovava a morte de Estevão, o primeiro mártir cristão, e tomava parte ativa em prender e torturar seguidores de Cristo, buscando erradicar o que ele considerava uma ameaça. Era nesse ambiente de fervor religioso, mas também de ódio e intolerância, que Saulo se encontrava. Ele acreditava sinceramente que estava servindo a Deus, mas sua visão estava distorcida. Ele não via a mensagem de Jesus como a verdade, mas como uma traição ao judaísmo. Saulo estava convencido de que a melhor forma de honrar Deus era erradicando o cristianismo. Isso nos traz uma reflexão profunda. Muitas vezes, nossas ações mais violentas e erradas são feitas com base em uma convicção cega de que estamos no caminho certo. Saulo estava disposto a perseguir e até matar aqueles que ele via como inimigos da sua fé, sem perceber que estava, na verdade, lutando contra Deus. Agora, imagine o choque que ele experimentaria mais tarde, quando se deparou com a verdade que tanto ignorava. A vida de Saulo daria uma guinada radical em um momento que mudaria tudo. Em sua jornada para Damasco, com a missão de prender mais cristãos e erradicar a fé que ele tanto odiava, algo sobrenatural aconteceu.
no meio do caminho, uma luz intensa brilhou ao seu redor, derrubando-o de seu cavalo. Saulo, agora cego pela luz, ouviu uma voz vinda do céu. Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa voz, que ecoou no deserto, não era de um homem qualquer. Era a voz de Jesus Cristo, o mesmo Jesus que Saulo havia perseguido com tanto fervor. Imagine o impacto dessa palavra em Saulo. Ele, que se achava um defensor de Deus, foi confrontado diretamente pelo próprio Filho de Deus. A pergunta, por que me persegues, foi um choque profundo para Saulo. Ele não tinha noção de que, ao atacar os cristãos, estava atacando o próprio Cristo. Em um estado de confusão e medo, Saulo perguntou: "Quem és, Senhor?" E a resposta foi direta e clara: "Eu sou Jesus, a quem tu persegues." A revelação de que aquele que ele considerava uma ameaça à fé judaica era, na verdade, o Messias prometido, foi algo totalmente devastador para ele. Aquele que era cego fisicamente, agora se tornava cego espiritualmente, precisando de ajuda para encontrar o caminho que até então ele ignorava. A experiência de Saulo no caminho para Damasco é uma das mais poderosas narrativas de transformação na história bíblica. Ele foi levado a Damasco, onde permaneceu cego por 3 dias, sem comer nem beber. Esse momento de total dependência e reflexão foi um processo de purificação para Saulo. Ele estava em um estado de vulnerabilidade extrema, completamente incapaz de agir por conta própria. O orgulho, a arrogância e a autossuficiência que definiram sua vida até aquele ponto foram desfeitos. Ele não era mais o homem poderoso e imbatível que perseguiu os cristãos com tanta fúria. Agora, ele era um homem quebrantado, sem visão, sem força, totalmente dependente da misericórdia de Deus. Nesse tempo, Deus enviou um discípulo chamado Ananias para orar por Saulo e restaurar sua visão. Ananias, inicialmente relutante, temia Saulo, lembrando-se das perseguições que ele havia liderado. No entanto, Deus ordenou que ele fosse, pois Saulo, agora conhecido como Paulo, seria uma ferramenta poderosa para a propagação do evangelho entre os gentios. Quando Ananias tocou os olhos de Saulo, algo como escamas caiu dos seus olhos e ele recobrou a visão. Mais do que a visão física, Saulo agora tinha uma visão espiritual clara. Ele havia sido transformado, não apenas no corpo, mas na alma. Após essa experiência, Saulo foi batizado e sua vida nunca mais seria a mesma. Ele passou a entender a missão que Deus tinha para ele, não mais como um perseguidor, mas como um pregador da mensagem de Jesus Cristo. A sua conversão foi um marco não apenas na história de sua vida, mas na história da igreja, pois Paulo se tornaria um dos maiores apóstolos que já existiu. Esse encontro com Cristo no caminho de Damasco é um lembrete poderoso de que ninguém está além do alcance da graça de Deus. Mesmo aqueles que, como Saulo, estavam no caminho errado, podem ter um encontro transformador com o Senhor e virar a página da sua história. Após o seu encontro com Cristo, a vida de Saulo foi transformada em todos os aspectos. A mudança não foi apenas física, mas, mais importante ainda, foi uma mudança interna e espiritual. O homem que antes se orgulhava de sua educação e sua posição dentro do farisaísmo, agora estava disposto a sacrificar tudo em nome de Cristo. Ele passou a ser conhecido como Paulo, um novo nome que refletia sua nova missão, sua nova identidade. Esse período de transformação foi intenso e desafiador. Depois de ser batizado e recuperar a visão, Paulo passou algum tempo em Damasco, refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Esse tempo foi crucial para que ele entendesse seu propósito. O que parecia ser uma destruição de sua vida, a perda de seu prestígio e sua identidade como fariseu, na verdade, era o começo de um novo caminho. Paulo passou a entender que ele, que antes perseguia a Igreja de Cristo,
agora deveria ser seu maior defensor. De fato, a transformação de Paulo não aconteceu de forma instantânea. Ele passou por um período de solidão, meditação e oração, onde buscava compreender a profundidade do chamado que havia recebido. Sabemos que, em sua própria carta aos Gálatas, Paulo descreve que ele passou 3 anos em Arábia, se preparando espiritualmente para a missão que Deus tinha para ele. Durante esse tempo, ele não procurou conselhos humanos, mas buscou a revelação direta de Deus, a fim de entender a plena verdade do Evangelho. A conversão de Paulo não foi algo fácil de aceitar para todos. Ele, que antes era temido e odiado pelos cristãos, agora tinha que ser aceito pelos mesmos irmãos que ele havia perseguido. A desconfiança era grande. Como poderia alguém tão radicalmente contra a Igreja de Cristo agora ser um de seus maiores defensores? Essa resistência foi natural, mas Paulo demonstrou que sua transformação era genuína. Ele, que uma vez caçava os cristãos, agora se tornava um missionário incansável, disposto a pregar a mensagem de Cristo até os confins da terra. Nos primeiros anos de sua caminhada cristã, Paulo enfrentou muitas dificuldades. Ele foi rejeitado, maltratado e sofreu perseguições por parte de judeus e romanos. No entanto, essas dificuldades não fizeram Paulo recuar. Ao contrário, ele se tornou um exemplo de perseverança. Sua vida foi marcada por viagens missionárias, evangelizando não apenas os judeus, mas também os gentios, aqueles que não eram parte do povo escolhido de Deus. Ele via a si mesmo como apóstolo dos gentios, levando a mensagem de Cristo para aqueles que ainda não haviam ouvido falar dele. Paulo nunca deixou de pregar, nem mesmo diante das mais intensas adversidades. Ele foi preso, açoitado e, eventualmente, até perdeu a vida em nome da fé. Porém, ele não se importava com o sofrimento, pois acreditava que sua missão era divina e que cada momento de sofrimento o aproximava mais de Cristo. Ele sempre viu sua transformação como um reflexo do poder de Deus para mudar qualquer vida, não importa quão perdida ela estivesse. A identidade de Paulo, de perseguidor a apóstolo, se tornou um testemunho da graça divina. Ele não apenas pregava sobre a salvação e o perdão de Deus, mas ele mesmo era a prova viva de que ninguém está além do alcance do perdão de Cristo. Sua vida foi uma poderosa mensagem de que, não importa quem você foi ou o que fez, em Cristo é possível começar de novo, com uma identidade renovada e uma missão dada diretamente pelo Senhor. Após a conversão de Paulo, a grande pergunta que pairava sobre a comunidade cristã era: como aceitar um homem que até pouco tempo atrás era um feroz perseguidor da igreja? Para os cristãos da época, isso não era uma questão simples. Eles tinham medo. Medo de que fosse uma armadilha. Medo de que, ao aceitá-lo, estivessem abrindo as portas para um novo ataque. Como confiar em alguém com um histórico tão sombrio? Saulo de Tarso havia causado tanto sofrimento à igreja primitiva, prendendo, torturando e até matando cristãos, que sua conversão parecia, à primeira vista, ser improvável demais para ser real. Mesmo que ele dissesse que havia encontrado Cristo, muitos estavam céticos e com razão. Eles temiam que Saulo fosse um infiltrado, alguém que se passaria por cristão apenas para capturar os seguidores de Jesus. Mas ao contrário do que se imaginava, foi um homem chamado Barnabé que se levantou para defender a causa de Saulo. Barnabé, um dos primeiros discípulos que havia acompanhado a pregação de Jesus e já era conhecido pela sua generosidade e fé, acreditava na sinceridade de Saulo. Ele sabia que, apesar de seu passado, o poder de Deus poderia transformar qualquer vida. Barnabé foi até os apóstolos e os convenceu a dar uma chance a Saulo. Ele levou Saulo a Jerusalém, onde os discípulos estavam reunidos. Ao encontrá-los, Barnabé falou com coragem e os persuadiu de que o homem que agora se chamava Paulo era de fato um novo homem que havia sido transformado pelo poder de Deus.
A história da conversão de Paulo, relatada por Barnabé, foi fundamental para quebrar o gelo e fazer com que os cristãos de Jerusalém aceitassem Paulo em sua comunidade. Paulo agora estava entre os apóstolos, mas ainda havia muito ceticismo em relação a ele. Mesmo depois de ser aceito, ele enfrentou resistência de alguns cristãos que não conseguiam deixar para trás o medo do que ele havia feito no passado. Essa luta pela aceitação não foi fácil e durou algum tempo. Por mais que Paulo pregasse com fervor, ele tinha que provar sua sinceridade dia após dia. O desafio de aceitar Paulo pelos cristãos era, na verdade, uma lição poderosa sobre o perdão, a transformação e a graça. A transformação de Paulo não foi apenas uma questão de mudança pessoal, mas também de reconciliação e confiança. Ele teve que ganhar a confiança de seus irmãos em Cristo e, com o tempo, sua integridade e paixão pela causa de Cristo se tornaram evidentes para todos. A história de Paulo é um testemunho do poder do perdão e da redenção. Mesmo que seu passado fosse manchado por perseguições e violência, ele foi aceito pelos cristãos devido à sua mudança genuína e ao testemunho de outros, como Barnabé. Sua jornada de rejeição para a aceitação foi marcada pela paciência, pela fé e pela convicção de que ninguém é irreparável aos olhos de Deus. Esse momento de aceitação de Paulo pelos cristãos também nos ensina sobre os desafios da confiança, da superação de traumas passados e da importância de dar uma segunda chance. A jornada de Paulo nos lembra que, independentemente de nosso passado, todos têm a oportunidade de se reinventar e de buscar o perdão e a aceitação em Cristo. A aceitação de Paulo pelos cristãos marcou o início de um novo capítulo em sua vida, mas o maior desafio estava por vir. Ele não seria apenas um apóstolo local, pregando para um pequeno grupo de fiéis. Não! Paulo havia sido chamado para algo muito maior, levar o evangelho para os gentios, aqueles que não eram judeus, e expandir a mensagem de Cristo para os cantos mais distantes do mundo conhecido. O primeiro passo dessa missão foi sua viagem a várias cidades da Ásia Menor e Europa, uma jornada árdua que durou vários anos. Durante suas viagens missionárias, Paulo enfrentou dificuldades inimagináveis. Ele foi preso, açoitado, naufragado e até apedrejado. Mas nada disso o impediu. Sua fé inabalável e seu compromisso com a missão que recebeu de Cristo o mantiveram firme. Ele via cada sofrimento como parte de sua missão, como uma maneira de identificar-se ainda mais com o próprio Cristo, que também havia enfrentado grande sofrimento em seu caminho. O ministério de Paulo não era apenas sobre fundar igrejas, mas também sobre estabelecer comunidades de fé fortes que seriam capazes de perseverar nas adversidades. Em cada cidade, ele reunia um pequeno grupo de cristãos, pregava o evangelho e os ensinava a viver de acordo com os princípios de Cristo. Mas Paulo também enfrentou resistência. Muitos judeus rejeitaram sua mensagem, e até mesmo alguns cristãos questionaram sua autoridade. Porém, Paulo não se deixou abalar. Ele acreditava que a mensagem de Jesus Cristo era universal, não restrita apenas aos judeus, e estava determinado a compartilhar essa boa nova com todos. Em cidades como Corinto, Filipos, Éfeso e Tessalônica, ele plantou igrejas que se tornariam pilares do cristianismo primitivo. Paulo escreveu várias cartas para as igrejas que fundou, dando conselhos, ensinamentos e exortações. Muitas dessas cartas, como Romanos, Coríntios, Filipenses e Efésios, fazem parte do Novo Testamento e são fundamentais para a doutrina cristã. Elas abordam temas como a justificação pela fé, a unidade da igreja, o amor cristão e o papel de Cristo como Salvador. Uma das características mais marcantes do ministério de Paulo foi sua habilidade em se adaptar a diferentes culturas. Ele falava em grego e em latim e entendia as tradições dos judeus e dos gentios. Isso lhe permitiu pregar o evangelho de maneira eficaz para públicos variados.
Em Atenas, por exemplo, ele usou a filosofia grega como ponto de partida para explicar o Evangelho, citando até mesmo poetas gregos para conectar a mensagem cristã com o contexto cultural daquela cidade. Mas Paulo sabia que sua missão não era fácil. Ele enfrentou perseguições implacáveis e, em várias ocasiões, foi preso por causa de sua fé. Mesmo em momentos de prisão, Paulo não se calou. Ele usou sua experiência para encorajar os cristãos a permanecerem firmes e fiéis, escrevendo cartas que se tornaram um legado duradouro para a igreja. Suas viagens não apenas expandiram o Evangelho, mas também estabeleceram a base para o cristianismo como uma religião mundial. Hoje, as igrejas que Paulo fundou continuam a ser fontes de fé, inspiração e ensino para milhões de cristãos ao redor do mundo. O ministério de Paulo foi, sem dúvida, uma das maiores forças de expansão do cristianismo nos primeiros séculos. Seu exemplo de perseverança, coragem e fé inabalável ressoa até os dias de hoje. Ele não apenas plantou igrejas, mas também fundou uma rede de discípulos que continuaram sua obra após sua morte. A morte de Paulo é um dos episódios mais marcantes na história do cristianismo, não apenas pelo sofrimento que ele enfrentou, mas também pelo significado profundo de sua vida e ministério. O apóstolo, que enfrentou prisões, naufrágios, perseguições e rejeição, sabia que sua missão estava chegando ao fim. Paulo nunca hesitou em pregar o Evangelho, mesmo sabendo das consequências. Em 2 Timóteo 4, 6, 8 ele escreve: "Estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé." Essas palavras refletem sua consciência de que sua morte estava próxima, mas também sua paz interior, sabendo que havia cumprido a missão que Deus lhe confiou. Paulo foi decapitado, uma morte mais rápida e digna de um cidadão romano. Sua morte foi um sacrifício que selou sua dedicação ao Evangelho. O impacto de sua morte reverberou por toda a igreja primitiva. Aqueles que haviam testemunhado seu sofrimento e sua fidelidade em face da morte foram ainda mais inspirados a continuar a obra que ele havia começado. Seus discípulos, como Timóteo e Tito, tomaram a responsabilidade de espalhar suas cartas e ensinamentos, que continuaram a edificar a igreja nos anos seguintes. O martírio de Paulo não foi apenas o fim de uma vida, foi o culminar de um legado. Sua disposição para morrer pelo Evangelho fortaleceu a igreja em tempos de adversidade, lembrando aos cristãos de sua própria responsabilidade de viver e morrer pela causa de Cristo. A coragem de Paulo inspirou gerações subsequentes de cristãos a enfrentarem perseguições e sofrimentos, como ele fez. Além disso, a morte de Paulo teve um impacto significativo em como o cristianismo foi visto pelo Império Romano. A maneira como ele se manteve firme em sua fé, mesmo diante da morte, desafiou a narrativa de que o cristianismo era uma ameaça à ordem pública. Em vez disso, a morte de Paulo, como a de outros mártires cristãos, demonstrou a força de uma fé que não podia ser silenciada, mesmo pela morte. Paulo sabia que sua morte não era o fim, mas um passo crucial no avanço do reino de Deus. Seu martírio se tornou um testemunho da verdade do Evangelho, algo que inspirou e continua a inspirar milhões de cristãos até hoje. Mesmo hoje, sua vida e morte continuam a ser uma lembrança viva do custo do discipulado e do chamado para seguir a Cristo até o fim. Agora vamos para o último tópico: o legado de Paulo. Como sua vida e ensinamentos continuam a moldar a igreja e os cristãos no presente. Vamos concluir a jornada de Paulo com esse tema inspirador. O legado de Paulo vai muito além de suas viagens missionárias ou das cartas que ele deixou para as igrejas.
Ele é uma das figuras centrais do cristianismo, cuja vida e ensinamentos continuam a impactar profundamente a Igreja até hoje. A doutrina cristã que conhecemos, especialmente em relação à graça, à fé e à salvação, foi moldada de maneira inegável pelas cartas de Paulo e pelos princípios que ele estabeleceu. Suas epístolas, como as cartas aos Romanos, 1 e 2 Coríntios e as cartas pastorais, se tornaram pilares fundamentais para a teologia cristã. O conceito de justificação pela fé, que Paulo tanto defendeu, é a base da salvação para todos os cristãos. Ele ensinava que a salvação não vinha por obras, mas pela fé em Jesus Cristo. Essa verdade continua a ser um princípio central de muitas denominações cristãs ao redor do mundo. Mas o legado de Paulo não é apenas teológico. Seu exemplo de resiliência e dedicação à missão de Cristo continua a inspirar líderes cristãos e missionários. A vida de Paulo é um testemunho de como Deus pode transformar até os corações mais endurecidos. Ele nos ensina a persistir na fé, mesmo em tempos de sofrimento, e a seguir o chamado de Deus com coragem, sabendo que no fim, Ele nos usará para a sua glória. Não importa de onde viemos ou o que fizemos no passado. Além disso, a obra de Paulo não é apenas histórica ou doutrinária. Ela também é prática. Os cristãos de hoje continuam a se inspirar em sua ética de trabalho, na sua dedicação ao Evangelho e no seu amor pelas pessoas. Ele não foi apenas um teólogo ou líder religioso, foi um homem de ação que se entregou completamente à causa de Cristo, indo aonde Deus o enviou, independente dos obstáculos. Sua vida nos desafia a viver de forma mais autêntica, mais voltada para a missão e mais profundamente comprometida com o amor a Deus e ao próximo. A Igreja de hoje continua a ser guiada pelos ensinamentos de Paulo em muitas áreas. Na forma como abordamos a evangelização, no cuidado com as comunidades e na maneira como lidamos com as dificuldades. Em tempos de perseguição ou crises, o exemplo de Paulo nos lembra de que a verdadeira missão de um cristão nunca é interrompida, não importa o que aconteça ao nosso redor. Mas e você? Está disposto a seguir o exemplo de Paulo? A vida de Paulo nos desafia a olhar além de nós mesmos, a enfrentar nossas próprias dificuldades e a persistir em seguir a Cristo com todo o nosso coração. Qual legado você está deixando para as futuras gerações de cristãos? Se este vídeo tocou seu coração e você se inspirou com a jornada de Paulo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Deixe um comentário abaixo sobre o que mais te impactou na vida desse grande apóstolo e como você pode aplicar os ensinamentos de Paulo na sua vida diária. Juntos, podemos continuar a missão que ele começou.